Olá pessoal, boa tarde. Na aula passada foi perguntado para vocês quanto era a raiz de 10, a raiz de 30, de 40, de 200 e 500. Foi perguntado entre que intervalo de números inteiros ficaria, tá? Nós vimos aqui que a raiz de 10 era entre 3 e 4, a raiz de 30 entre 5 e 6, a raiz de 40 entre 6 e 7, a de 200 entre 14 e 15 e a de 500 entre 22 e 23. Aí eu pedi para vocês pegar na calculadora e calcular a raiz desses números para verificar se realmente dá no intervalo. Eu já fiz aqui na calculadora, a raiz de 10 é 3,16 reticência, infinito aqui, que é entre 3 e 4, 3,16. A de 30, 5,47, ou seja, próximo de 5,5, entre 5 e 6. A de 40, 6,32, maior que 6, menor que 7. A de 200 deu 14,14, maior que 14, menor que 15. E por último a de 500, 22,36, também está dentro do intervalo. Só para vocês verificarem que essa conta, raiz de 10 é um número 3, e essa aqui é uma dízima periódica, ou seja, infinita, tá? Então não tem... Não, sempre vai ter mais um número, sempre vai ter mais um número. Então esses números que não têm raiz exata, não se cobra que vocês consigam saber o valor exato, tá? Se pedir para calcular, no máximo 2 casas decimais. Use, vão sempre pedir para vocês usar a calculadora, então vão dar meios que essa raiz, no decorrer da operação, ela já é fornecida um valor antes, tá? Dá um exemplo assim, considerando que a raiz quadrada de 10 é 3,16, calcule o valor da expressão. Quando você calcula a expressão que no final dá 5 vezes raiz de 10, aí no lugar do raiz de 10 você põe aquele 3,16 que foi fornecido lá atrás, que não tinha como você saber. Tá bom? Tudo bem? Então foi o que eu deixei para vocês na aula passada. E hoje nós vamos falar, continuando ainda em raízes, nós vamos falar de raiz quadrada e decomposição em fatores primos. O que é? São números que não têm raízes exatas e a gente faz a decomposição, tá? Então é raiz quadrada e decomposição em números primos. Para quem não lembra, número primo é aquele número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ok? Então o primeiro exemplo que ele te dá logo aqui é o 484. Olha lá, exemplo 1. Raiz quadrada de 484. O que ele sugere? Que a gente faça a decomposição. Decomposição é sempre fazendo aqui, ó, a divisão. Quanto número for par, você vai dividindo por 2. Olha, 484 dividido por 2 vai dar 242. Metade de 4, metade de 8, metade de 4. Dividindo novamente por 2, dá 121. Olha lá. O 121, ele dá exatamente por 11. 121 por 11 dá 11. E 11 por 11 dá 1. Então, olha lá. A raiz quadrada de 484 é a mesma coisa, ó, que 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 11 vezes 11, 11 ao quadrado. Ou a gente coloca a decomposição aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. É o resultado que foi encontrado aqui. Ora, a partir do momento que eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado a um quadrado, basta eu tirar o número da raiz. Ó. Corta, sai o 2 vezes corta, sai o 11. Ou seja, 2 vezes 11, 22. A raiz de 484 é 22. Tá? Veja que nós fizemos por decomposição para achar essa raiz. Só que nem sempre nós vamos encontrar
números que têm a raiz exata. Mas a gente vai usar a decomposição para chegar neles. Tá ok? Tudo bem até aqui? Eu apago sem preocupação, porque vocês têm como parar o vídeo e ficar voltando, ok? Aí ele pega o segundo exemplo, ele pega 300. Exemplo 2, raiz quadrada de 300. Colocamos o 300 aqui do lado e vamos começar a dividir. Tá muito fraca a minha caneta, né, gente? Mas vamos fazer um esforçozinho aí que dá para enxergar. Próxima aula vai ter tinta. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2 é 75. Opa! Veja que o 75 já é ímpar. Então ele não dá mais por 2. Mas será que ele dá por 3? Dá. 75 por 3 é 25. 25 dá por 5, olha. Que dá 5. Dividido por 5, 1. A gente para sempre quando chega no 1. Se você pegar a resposta daqui, você ficou com 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. 2, 2, 1, 3 e 2, 5. Ok? Quando você volta para a raiz, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Ora, quem está ao quadrado sai da raiz. Então esse 2 aqui sai, esse 5 aqui sai. E quem não sai, fica. Agora que é a diferença. Aqui fora, 2 vezes 5, 10. E o 3 ficou. Olha a resposta. Raiz quadrada de 100 é 10 raiz de 3. Tá? Se você tivesse conseguido enxergar isso aqui, olha, lá na frente, quando você tiver... O 300 é a mesma coisa de 3 vezes 100. Sim ou não? 3 vezes 100. Olha, quanto é a raiz de 100? 10. O 3 não tem. Olha, bem direto e a mesma resposta. Ok? Mas eu tenho que mostrar para você como você faz por decomposição. E quando você enxergar isso aqui, você faz esse modelo aí. Ok? Tranquilo, gente? Isso aí? Dá uma olhadinha aí. Tá? Considerando que a gente já consegue, vou fazer mais um exemplo. Vamos pegar um número aí. 240, tá, gente? Não sei nem que resposta tem. Peguei um número qualquer, um exemplo 3. 240, vamos decompor. 240 dividido por 2 dá 120, olha lá. Dividido por 2 dá 60. Dividido por 2 dá 30. Quando tiver par, continua por 2. Dividido por 2, 15. Aqui parou, ó. Dividido por 3, 5. Dividido por 5, 1. Vamos para a resposta final. Vamos sempre pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição de 240. Aqui dentro vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 2 ao quadrado novamente, vezes 3 vezes 5, igual está lá. Esse 2 aqui sai 2 vezes, esse outro também sai, e fica dentro o 3 vezes 5. Aqui está 1 e 1, então não sai. Aqui dentro, aqui fora, 2 vezes 2, 4. E dentro, 3 vezes 5, 15. Ok? Tudo bem? Então veja que 240 é 4 raiz de 15. Não vou deixar 4 raiz de 3 vezes 5. É 4 raiz de 15.
tá? Então fiz a decomposição, vou pegando sempre de 2, que é os que vão sair, e os que não tiver de 2 vai permanecer dentro da raiz. Ok? Tudo bem aí? 240, decompondo é dividindo, viu, gente? 240 por 2, 120, 120 dividido por 2, 60, 60 dividido por 2, 30, 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. Chegou no 1, acabou. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3 e 5. 3 e 5. Sempre é o produto. Voltou. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 e 5. 2 ao quadrado saiu 2, 2 ao quadrado saiu outro 2. Sempre obedecendo aqui, ó. Vezes. Raiz, fica o 3, fica o 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Resposta aqui, 4 raiz de 15. Tá? Isso aí vocês podem exercitar aí sem problema. Ok, gente? Agora vamos ver algumas situações aqui que envolvem a variável, tá? Ele coloca assim, ó. Se você tiver um exemplo 1 aqui, raiz de x é igual a 25. A pergunta dele é: quanto é o x? Tá? Para não aparecer mais. Quanto é o x? Ora, qual é o número que é a raiz da 25? É o 25 vezes 25. Então você só faz do lado lá. 25 vezes 25, 625. Quem fizer lá todinho. Resposta então, x igual a 625. Muito simples de achar. Tá? Gente, por falta de tinta, não tenho condição de escrever aqui. A gente vai parar aqui e a gente continua na próxima aula. Se Deus quiser, já com tinta no pincel. Ok? Um abraço.